Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça. Em Brasília são 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate de hoje é a lavagem de dinheiro e organização criminosa. 2 crimes que tomaram os noticiários no último mês após a deflagração da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos do bicho e jogos de azar. Vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Justiça o advogado criminalista, secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e Master em Compliance, Dr. Marcos Roque. Um bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Justiça. Obrigado por nos atender. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Dr. Renan. É um prazer enorme estar participando, falar sobre esses crimes, né, que, querendo ou não, tomaram os noticiários nos últimos meses, nos últimos anos e vem de uma forma bem minuciosa, invadindo toda a nossa sociedade, que, de uma certa forma, torna muito dificultosa a atuação do Estado perante esses crimes, por conta da organização e da sofisticação que esses crimes demandam para que ocorram as investigações. Então, estou muito feliz de participar com os nossos colegas, né, Dr. Rafael, Renan, e que esse debate seja muito enriquecedor e que podemos, né, trazer para os ouvintes alguns pontos, algumas questões que deixam mais claro essa questão desses crimes. Muito obrigado. Obrigado, senhor. É com satisfação que a gente também recebe o professor de Finanças e economista Renan Silva. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia, Arthur. É uma grande satisfação, fiquei muito honrado pelo convite e espero poder contribuir aqui com o debate, conjuntamente aqui com os nossos colegas, participantes, mas é uma grande satisfação. Prazer também em receber o Dr. Rafael Oliveira, que é médico psiquiatra do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, aqui do Distrito Federal e também Tocantins, e é formado em Medicina, Filosofia, Residência Médica em Psiquiatria e especialista em Psicoterapia, mestre em Medicina. Dr. Rafael Oliveira, um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia, Arthur e demais ouvintes. É um prazer estar aqui. Sempre fui ouvinte da Rádio Justiça e também servidor do Poder Judiciário. E agora vamos conversar sobre esse tema que é tão importante também dentro da óptica da saúde pública, porque muitas famílias e muitas carreiras têm sido destruídas por causa do vício em apostas. Muito bem. Neste debate nós vamos falar da parte jurídica, da parte de finanças e também da saúde mental. Eu começo com o senhor, Dr. Marcos Roque. O Estado não está preparado para combater esses criminosos da lavagem de dinheiro e a organização criminosa? O que falta? Então, Arthur, o que é que acontece? Esses crimes, né, tanto a organização criminosa quanto a lavagem de dinheiro, cada vez mais a gente vê a dificuldade do Estado, não que o Estado não esteja preparado, mas a dificuldade justamente de combater esses crimes pela sofisticação que vem acontecendo com esses crimes, principalmente porque o crime de lavagem de dinheiro, em especial, ele é um crime que é muito difícil de você combater na prática, porque um dos elementares, né, do tipo, que seria isso, um dos elementos do crime é justamente você ocultar ou dissimular, ou seja, você esconde ou você maqueia aquele valor que vem de uma forma ilícita. Então, o Estado, muitas vezes, não consegue, de uma forma muito eficaz, descobrir de onde está vindo esse dinheiro, essa origem,
e aí dificulta justamente a atuação dele perante esses crimes. E a organização criminosa, pelo seu lado, também tem sua sofisticação, tem sua estrutura, que também dificulta a atuação do Estado. Tanto é que ela tem uma legislação própria para a gente trabalhar sobre ela, e também tem algumas peculiaridades que, por exemplo, na persecução penal a gente não tem de uma forma mais abrangente. Então, acredito que não seja mesmo a questão de dificuldade, né? Eu acredito que seja a dificuldade do Estado em ver onde está esses crimes, onde esses crimes tá enquadrado por conta justamente dessa sofisticação desses dois crimes em especiais. O que é a lavagem de dinheiro? Como ela funciona? Então, a lavagem de dinheiro, a gente chama ela de um crime acessório, né, ou um crime sucessor. O que é isso? A gente precisa que antes exista um crime para depois existir a lavagem de dinheiro. Então, explicando de uma forma até rápida, né, para a gente não tomar tanto tempo, a lavagem de dinheiro ela tem 3 gerações. A primeira geração começou antes de 1998, que foi justamente para tentar combater os cartéis. E aí você se punia a lavagem de dinheiro somente para os crimes de tráfico de droga. Depois de 1998, o Fernando Henrique Cardoso editou a Lei 9.613, que hoje é a nossa atual lei de lavagem de dinheiro, que fez um rol taxativo de outros crimes que também poderiam ser enquadrados como crime anterior. Então, a gente tinha, antes era só tráfico de drogas, por conta dos cartéis, passou a ter tráfico de drogas, questão de armas, contrabando, terrorismo, a própria organização criminosa. Então, tudo isso se tornou crime antecessor. Só que esses crimes antecessores ainda eram um rol taxativo. E veio uma atualização da lei, que aí a gente já entra na terceira geração, que alterou, tirando esse rol taxativo e colocou infração penal. Então, essa infração penal, né, como a gente sempre diz no direito, não existe palavra maldita, a gente trocou crime, e esses crimes taxativos, que geralmente eram os crimes hediondos, para infração penal. Então, que a gente suporta tanto os crimes como as contravenções penais, que são crimes de menores potencial ofensivos, que estão numa lei diferente, mas que também abrange, por exemplo, o jogo do bicho, os jogos de azares. Então, esse que seria o crime de lavagem de dinheiro, né, a gente colocando de uma forma mais prática, mais detalhado, né, lavagem de dinheiro é justamente você lavar o dinheiro, ou seja, é sua literalidade, você pegar um dinheiro que começou ilícito e tentar de alguma forma mascarar ou maquiar para que ele se torne ilícito. Então você pode ou colocar numa aplicação financeira, ou comprar um imóvel, ou comprar as empresas, né, que a gente chama de empresa de fachada, vulgarmente, né, falando, que você meio que mascara esse dinheiro que começou ilícito para tentar jogar dentro da economia como se fosse lícito, né? Então, o crime de lavagem de dinheiro seria isso. Muito bem. Dr. Renan Silva, dentro da explicação do Dr. Marcos Roque, que para esquentar o dinheiro, como é no linguajar popular, abre um comércio, como foi dito por ele, e ali tem de onde se dá uma origem a esse dinheiro. O sistema bancário, ele não tem capacidade de ver de onde que está esse dinheiro, de que forma que está entrando, o que é preciso ser feito? Olha, bom, primeiro, realmente, né, a lei de lavagem de dinheiro, né, muito bem colocada pelo professor, realmente representou uma inovação ali a partir de 98 e ela foi abrangente, que ela complementarmente, né, ocorreram diversas normas ali conjuntamente regulando o sistema financeiro. Então, como por exemplo,
qualquer movimentação atípica, por exemplo, numa agência bancária, alguma coisa assim, né, e isso está previsto na lei, os agentes ali econômicos, ali, o gerente do banco, o diretor do banco, isso aqui, ele tem a obrigação de informar o COAF, o Banco Central e o COAF. Então, é claro que ali o infrator, né, como ele bem colocou, né, apesar de ser um delito, né, quer dizer, acessório, né, de fato, porque você precisa da infração penal antecedente, né, porque sem o crime antecedente, você a lavagem de dinheiro já é o segundo passo, né, de um crime que aconteceu de forma antecedente. E nesse processo, existe a questão da colocação, quer dizer, o sujeito assaltou um banco, ele escondeu o dinheiro no quintal, enterrou no quintal, ainda não é lavagem de dinheiro, né? Então, quando a lavagem de dinheiro, ela acontece a partir do momento, né, que ele pega o recurso e tenta fazer a colocação, né? E a colocação pode ser por meio ali da instituição financeira. Chegando na instituição financeira, você tem alguns mecanismos interligados, né, com a autoridade monetária, que é o Banco Central, aonde você consegue ali, vamos dizer assim, alertar, né? Você coloca um holofote em cima daquela movimentação e os agentes ali, COAF, Receita Federal, começam a atuar até que possa se chegar ali numa denúncia, em alguma coisa nesse sentido. Então você tem ali a tentativa de colocação, depois a tentativa de ludibriar, né, quer dizer, você disfarçar, maquiar, né, o que o pessoal chama no mercado financeiro chama de Smurfs, né, aqueles bonequinhos azuizinhos, né, então pequenos depósitos em pequenas empresas, em paraísos fiscais, alguma coisa assim, que você tenta ludibriar a autoridade. E eu vejo assim, existe talvez uma dificuldade, isso tudo está relacionado à questão de TI, que a gente fala, né, de BI, né, de interligação dos sistemas, de interligação das autoridades com as instituições financeiras. Isso já ocorre, mas mesmo assim você ainda tem alguma dificuldade, porque os agentes também sabem jogar com a lei, né? O que é movimentação atípica, por exemplo? Você tem uma barreira, né? Começou, se eu não me engano, era com R$5.000, hoje já são R$30.000. Então, os Smurfs ali fazem depósitos, fazem circulações abaixo de R$30.000. Então, já é uma dificuldade, porque o gerente já não informa, o banco não tem a obrigação de informar. Fora isso, por exemplo, tivemos um caso no México, que eu me lembro, até numa instituição grande, global, você pode ter agentes motivados. Às vezes uma economia é tão dependente do narcotráfico, entendeu? Que é o agente motivado? Por exemplo, o gerente, ele acaba aceitando um depósito, acaba não informando, porque, poxa, eu tenho minhas metas para cumprir. A instituição financeira me pressiona, eu tenho minhas obrigações e tal, então, até então, eu estou ali agindo dentro da lei e tudo, mas na medida que eu estou perdendo competitividade, você tem um agente motivado que ele fica muito pressionado a agir dessa forma. Então, assim, mas eu acredito que o importante é que foi, né, constituída a lei em 98 e nós estamos na terceira geração. Existe uma evolução e a cada evolução você vai cercando, né? O Marcos colocou muito bem, né? A questão, agora não há uma tipificação, né? Não há uma restrição com relação ao tipo de infração, né? Antes era só o crime, antes era só o narcotráfico, depois alguns crimes, agora já é a contravenção, então você vai ampliando o rol de elementos ali, né, da infração penal antecedente, para começar a você entender que ali pode ter um indício de que haverá uma lavagem de dinheiro. Perfeito. Dr. Rafael Oliveira, o senhor é médico, psiquiatra, e aproveitando o gancho dessas operações envolvendo artistas, né, e alguns influenciadores digitais, claro que a gente não pode generalizar, mas por que o crime seduz tanto? É dinheiro? É a oportunidade da pessoa
ganhar um pouco mais, sair daquela miséria que ele estava lá na favela, e não é só favela que tem pessoas sem escrúpulos, não é isso que eu quero dizer. O que envolve esse mistério aí? Bom, é muito importante a gente também trazer nesse debate um aspecto médico e de saúde pública, porque onde está ancorado esse crime que a gente está conversando é no sofrimento de muitas famílias. Então, nós somos uma democracia aqui no Brasil, mas uma democracia, ela vem de homens e mulheres livres, certo? E acontece que essas famílias, elas estão perdendo o controle sobre os seus próprios bens, sobre o trabalho. Então, o doutor Renan está aqui, depois ele pode até falar sobre os prejuízos que estão ocorrendo, que são difíceis de mensurar. Por exemplo, um pai de família que deixou de pagar a escola do filho. Qual é o prejuízo disso para a sociedade? Um prejuízo muito grande, que é muito maior do que esse que a gente está vendo ali nos números. Então, o que acontece é que nós temos aqui dois agentes, que é um agente explorador, que são esses artistas que a gente não pode generalizar realmente, mas que eles têm usado da fama para divulgar algo que, apesar de não ser tão tipificado como ilegal, é muito prejudicial para a população mais pobre, em especial, e ao mesmo tempo a gente tem uma população que é muito vulnerável, né? Então, falando sobre esses dois agentes, realmente, quando a lei é falha, né, os cidadãos que não são tão bem instruídos do ponto de vista ético, eles se aproveitam dessas brechas para conseguir, de alguma forma, criar uma escravidão. Então, o que está acontecendo é que essa população, muitos desses artistas, talvez até alguns times de futebol, eles estão, na verdade, executando uma escravidão na população mais pobre, que a gente vai até desenvolver ao longo do debate, porque esse mecanismo de jogo digital, ele tem o mesmo impacto cerebral, muitos estudos mostram, do que as drogas. Então, para algumas pessoas, os jogos digitais, eles são tão potencialmente viciantes, de uma palavra mais leiga, quanto, por exemplo, cocaína e crack. Então, veja bem, a gente tem também uma assimetria econômica muito grande, porque, sei lá, uma empresa que vende livro, veja bem, a pessoa vai comprar 1, 2 livros. Uma empresa que vende essa questão do jogo digital, essa intermediação, qual é o limite disso? Não tem limite. Então, realmente, o próprio varejo está preocupado, que está diminuindo as vendas do varejo. Tem estudo que mostra que a quantidade de arroz vendido no país está sendo impactada. Então, não são pessoas ricas de fato que estão sendo exploradas dessa forma. Bom, então, assim, para a gente começar, a gente pode realmente ver o debate de duas formas, né? Como o agente explorador e o agente que é ali explorado. Aproveitando o gancho que o doutor perguntou ao senhor, doutor Renan, o senhor pode complementar? Posso sim, até gostaria de complementar. A sociedade do consumo, isso, né, ali a partir do final do século XIX, ela traz essas armadilhas, né? Então você tem um encantamento e tal. As plataformas digitais, né, e o marketing digital, ele amplificou isso. Então, o cérebro da pessoa ela é bombardeado ali com as propagandas, a tal ponto que até produtos, mercadorias, elas se tornam entidades autônomas, né? Talvez o professor saiba até explicar melhor. De tal sorte que parece que é a mercadoria que te escolhe, né? Ela fala assim, olha, você tem que me comprar. Você, né, um jovem de 13 anos, ele passa por um shopping ali, não sei o quê, o tênis fala com ele, fala assim, você tem que me comprar, porque se você não me comprar, você não pertence a um grupo, a sociedade, ou você é um Zé Ninguém, alguma coisa assim. Então, esse é o efeito, né, do desejo e tudo mais. E tem esse aspecto químico, né, cerebral, que está associado ali, talvez, à dopamina, o senhor me corrija se eu estiver errado, que só o ato de ficar girando o dedo na tela do celular já gera essa sensação de felicidade, de pertencimento e tudo mais, e a pessoa entra numa compulsão, né? Assim como você tem diversos tipos de compulsão. E o consumismo, ele funciona dessa maneira. Agora, como é que você atenua isso? Só tem uma forma: educação,
aliás, tem 2, 3 formas, né? Educação, educação e educação. E educação financeira também, porque a educação financeira, né, para as famílias, desde a tenra idade, faz com que a família tenha um orçamento, né, divida ali, né, o recurso que ela tem, né, para as provisões, né, que chega até a ser bíblico também, né, você ter as provisões para as incertezas da vida, ao mesmo tempo você separar alguma coisa para o lazer, que é importante, ou para jogar alguma coisa, mas tem limite, tem que ter limite, porque isso afeta a saúde da pessoa, afeta a qualidade de vida da pessoa, a pessoa começa a não dormir mais direito, começa a não, né, todo o organismo da pessoa é afetado e ela deixa de ser uma pessoa produtiva e também motivada, feliz, né? Você tem uma tranquilidade ali familiar. Mas a gente tem que sempre atribuir esses mecanismos assim que a sociedade do consumo, né? Ela trouxe, o que ela trouxe de inovação, né? na economia? Ela gera necessidade onde não há necessidade. Esse é o grande problema, né? Porque se ela incentivasse, né, você consumir coisas, né, por exemplo, vou investir nas minhas habilidades. Pô, é uma coisa positiva, mas não, ela induz você a consumir por questões de lucratividade e tudo mais, coisas que são supérfluas, né? Mas é uma armadilha muito séria para as pessoas despreparadas. E por isso que está atingindo a camada mais pobre da população, que em geral entende que é aquela que é mais desprovida de uma educação financeira, de uma cultura de educação financeira. Então, e o Brasil, ele, nesse ponto, nós somos muito atrasados no quesito educação financeira. E isso é um risco elevadíssimo. Dr. Marcos Roque, complementando o que foi dito pelo Dr. Rafael e Renan. Então, eu vejo exatamente isso, né, o que eles estão falando, e aí no Brasil, a gente tem essa questão dos jogos de azar, e também, desde 2018, que teve a regulamentação, né, que a gente chama de a regulamentação das bets, que são as apostas esportivas, né, que tem um caráter um pouco diferente, mas que já foi regulamentada, né, então, que também traz justamente essa ideia de vício, né, que você começa ali apostando e aí sempre tem que ter aquela propaganda, né, falando, olha, só aposta aquilo que você está sobrando, mas que muitas vezes é a pessoa que faz 5 apostas, ganha 4, perde uma, aí daqui a pouco vai fazer, porque perdeu uma, aí quer dobrar as apostas, e aí vai entrando nesse, né, ciclo vicioso, né, que eu vejo dessa forma, um ciclo vicioso, que daqui a pouco devasta de forma completamente a família, devasta o patrimônio. E aí, né, a gente tem até alguns clientes que procuram a gente, né, porque existe familiares que estão viciados em apostas e precisam de uma interdição, né? Então, precisa dessa interdição para que não tenha a dilapidação completa dos seus patrimônios, né, dos seus bens, e aí a gente tem que entrar na justiça para que isso ocorra, para que a pessoa não venda aquilo que ela tem, né? E isso se sucede com vários crimes. Daqui a pouco vê ela pegando dinheiro emprestado com outras pessoas para apostar, e aí está devendo outras pessoas, e aí entra nesse mundo que muitas vezes é bem difícil de sair, né? Porque aí você já começa a dever várias pessoas, aí você pega dinheiro com outra pessoa para pagar aquela primeira, e aí vira toda aquela bola de neve que é muito difícil de sair. Então, complementando, acredito que seria isso, né? Perfeito. Nós estamos conversando hoje com o advogado Dr. Marcos Roque, o professor
de Finanças e economista Renan Silva, o médico psiquiatra Dr. Rafael Oliveira. Estão debatendo sobre lavagem de dinheiro e organização criminosa e também a deflagração de operações que vem apurando supostos esquemas de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos do bicho e jogos de azar. Nós vamos para o intervalo, em instantes a gente retoma esta discussão. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça pela Rádio Justiça. São 9h01. Revista Justiça. Debate. E o debate de hoje é sobre lavagem de dinheiro e organização criminosa, 2 crimes que tomaram os noticiários no último mês após a deflagração da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos do bicho e jogos do azar. Os nossos convidados de hoje são o advogado criminalista, secretário-geral de Comissão de Direitos Humanos da UAB-DF, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e Master em Compliance, Dr. Marcos Roque. E também o professor de Finanças e economista Renan Silva. Também o Dr. Rafael Oliveira, que é médico psiquiatra do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, é formado em Medicina, Filosofia, residência médica em Psiquiatria e especialista em Psicoterapia e mestre em Medicina. Dr. Marcos Roque, como disse aqui, ganhou o noticiário esta operação em que foi presa a influenciadora nas redes digitais, a Deolane Bezerra, de suposta ligação também com o crime organizado. O que foi isso? E também depois teve um suposto envolvimento também com ilegalidades do cantor Gustavo Lima. Eu gostaria que o senhor explicasse isso daí. Então, Arthur, o que é que acontece? Pelo o que a gente tem de notícias, porque a investigação também corre em segredo de justiça, a gente advogado tem acesso quando a gente faz parte do processo, então, pelo que vem sendo noticiado, pelo que está amplamente sendo divulgado nas mídias, redes sociais e afins, foi o quê? Que as investigações começaram no ano de 2022 por conta de uma operação que prendeu um dos maiores, ou o maior bicheiro que existia em Pernambuco, que era o Darvin Pai. E o Darvin Pai, por conta disso, o filho dele criou uma bet que se chama Esporte da Sorte, e aí teve essa migração. Então, por conta disso, como a gente explicou no primeiro bloco, a lavagem de dinheiro, em tese, estaria surgindo daí. Então, veio desse jogo do bicho, que inicialmente teve a operação em 2022, e as investigações foram seguindo. E o crime de lavagem de dinheiro tem justamente isso, essa cadeia sucessória. Então, não lava dinheiro só aquelas pessoas, mas sim todas as outras que você consegue rastrear o dinheiro, para onde está indo e para onde ele volta. Então, pelo que se apura, e pelo que a gente conseguiu de informações, é que justamente esse envolvimento da doutora Deolane foi com essa empresa, Esporte da Sorte, que é do filho desse bicheiro. Que foi preso. Então, tem essa questão, essa cadeia, que ela teria comprado um carro dele, passado para o sócio, e aí teve algumas operações financeiras que causou suspeitas, que aí teve o envolvimento dela nesse caso, que ainda nada está comprovado, vai ter todo o processo, toda a persecução penal, para comprovar se realmente, de fato, aquilo que foi noticiado é verdade ou não, Então, estou trazendo os fatos que vieram à tona na mídia,
E a questão do cantor Gustavo Lima, o envolvimento dele seria com uma empresa chamada JMJ, que seria da Paraíba, né, não de Pernambuco, que também teria o envolvimento desse esporte da sorte, né, que tem essa raiz no pai do dono da empresa. E aí, como também trouxe o Renan no primeiro bloco, a questão do COAF. Então, quando foi investigar, quando foi a fundo em questão disso, e aí teve apreensão por conta do avião, né? Aí teve a busca e apreensão no escritório do cantor Gustavo Lima, na empresa Balada e Eventos, e aí descobriram lá, né, alguns dos materiais que foram apreendidos, que foi justamente notas fracionadas, que o Renan trouxe no primeiro bloco muito bem, que é o quê? Essas notas estariam numeradas em sequência que totalizariam 16 milhões de reais. Então, são notas em sequência que levantou suspeita por conta disso, né? E também a questão da venda do avião, que foi uma venda para o COAF, para os órgãos, né, de investigações, seria suspeita porque teve a venda do avião e no mesmo dia teve o distrato por uma falha mecânica que você, em tese, não conseguiria ver no mesmo dia. Então, essas foram as duas suspeitas, né, que recaíram sobre o cantor Gustavo Lima, que aí teve que ainda está tendo, né, investigação, não tem nada comprovado, mas que saiu na mídia sendo os dois principais pontos que eles estariam envolvidos nesse escândalo e nessa operação. Por que um foi preso e o outro não? Então, o envolvimento, né, da doutora Deolane foi desde o início, né? Então, o do Gustavo Lima foi um pouco depois. Então, acabou que levantou mais suspeita por alguns dos investigados na época que aconteceu a operação, a busca e a apreensão, e também os mandados de prisões, essas duas pessoas ter saído do Brasil juntamente com o cantor. Então, levantou essa suspeita, ele inicialmente não estava sendo investigado, começou a ser investigado depois, por conta do avião, e dessas notas que foram achadas no momento posterior. Quando foi decretada a prisão da Deolane, ela foi no momento anterior. A do cantor foi no momento posterior, só que o Ministério Público já tinha pedido a soltura deles, de todos. Então, até por uma fraqueza probatória de embasar uma denúncia, né, que a gente precisa dos elementos, tanto indício de materialidade como de autoria, o Ministério Público não se convenceu daquilo que foi achado nessa operação, que já tinha mandado prender. Então, o Ministério Público falou, olha, não tenho elementos suficientes para denunciar essas pessoas, então eu quero que seja substituído a prisão preventiva, que inicialmente tinha sido decretado de todos, por medidas cautelares diversas da prisão. E aí a juíza, né, da 12ª Vara Criminal de Pernambuco entendeu que não, que deveriam manter eles presos porque estariam dentro do prazo, né, de uma prisão, apesar da prisão preventiva não ter prazo, mas o inquérito tem um prazo quando as pessoas estão presas. Então, a juíza não entendeu dessa forma, e aí, por uma questão lógica, né, do sistema acusatório que a gente tem hoje no ordenamento jurídico brasileiro, quem deve opinar pela prisão ou não é o Ministério Público. Então, e aí, todos os advogados entraram com habeas corpus para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, e aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco mandou soltar todos eles e, por consequência, revogou a prisão do cantor, que inicialmente não estaria preso, não tinha um mandado de prisão lá de trás, mas teve um num dia anterior. E no outro dia, junto com os demais investigados, foi expedido alvará de soltura, foi revogado, né, foi expedido o contramandato de prisão dele, e aí ele foi, em tese, solto ou não teve sua prisão de fato decretada. Então, essa foi a questão, por um ter sido preso e o outro não. Professor Renan Silva, porque dentro desse assunto que nós estamos conversando, não são valores de 10, 20 mil reais, 50 mil reais, por que milhões?
Como que é essa origem, assim, porque envolve muita pessoa, como que se dá? Olha, esse serviço, esse produto, né, na verdade, ele é um produto de escalabilidade, né? De fácil escalabilidade, quer dizer, então assim, você tem milhões de pessoas jogando, é um produto né, assim como o celular, todos têm um celular, né? O que está dentro do celular, né? Então você o joguinho, né, o jogo, a oferta pelo jogo, as propagandas estão circulando em bilhões de pessoas mundo afora. Muitas dessas plataformas, inclusive, são de empresas do exterior, o que dificulta a regulação, o que dificulta também o monitoramento dessas atividades. Então, aí daí a gente olha ali nas estatísticas, né, que pegaram ali, quantas pessoas o Banco Central, né, que são beneficiadas do Bolsa Família estão usando, são milhões de pessoas, e que chegam a volumes altíssimos. Agora, trazendo assim para o lado da experiência de vida, não só para o lado legal, né, eu vivo no mercado financeiro há 35 anos. Então, é o seguinte, quando você passa a ser capitalista, quando você tem capital. Você tem capital, você tem que tomar conta do capital. E no mundo que a gente tem hoje de tanta incerteza, que eu diria que é o mundo da extrema incerteza, principalmente depois da Covid, os agentes, né, os capitalistas, né, os empresários e tudo mais, eles buscam participação. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como é que vai acontecer. As grandes empresas trabalham com participações, né? Então, se você pegar até as big techs e tudo mais, se ela está perdendo o domínio de um determinado mercado, ela verticaliza, ela compra outras empresas menores para complementar a atividade dela. Tá? Então, assim, também não tenho elementos, a gente não sabe como é que estão sendo as investigações, mas eu imagino, tá? Eu imagino, no caso, por exemplo, até do cantor, no caso, eu acho que tinha uma vocação de participação, de diversificação de investimentos. Tá? Só que nós somos da área financeira, tal, você tem que ter uma expertise ali diferenciada, não julgando também, não sei quem está assessorando, mas quando a gente vai fazer um negócio, você tem que investigar, você tem que fazer diligência, né? Então a gente observa tudo, porque no mundo corporativo, você tem o que a gente chama controle de riscos, né? Riscos e compliance. O professor Marcos também é especialista em compliance. Talvez ele possa ajudar nisso. Então, você tem lá o risco de mercado, você tem o risco de liquidez, você tem o risco operacional, você tem o risco legal, que é justamente colocou dinheiro em alguma coisa ilícita e talvez não mensurou bem. Né? E você tem o risco de imagem. Então aconteceu aí, na minha visão ali, já justamente, né, ele caiu justamente nessa vala do risco, principalmente, né, do risco legal e do risco de imagem, tá? Não isentando nem condenando ninguém, mas nesse aspecto talvez talvez tenha que ter tido uma negligência ali e tal, o que talvez justifique a não prisão dele. Talvez ele seja ele está orbitando ali por amizade, por tudo mais, tal. Na questão do comportamento também, no que a gente fala behavioral, né, financial, né, quer dizer, você tem ali a parte psicológica, a economia, né, também. Você tem também a questão da decisão, né, do viés cognitivo para você tomar decisão. Então você é influenciado por vários vieses que podem cometer um erro. Por exemplo, você pode estar ancorado no passado e não larga muito o passado e você não consegue tomar uma decisão muito assertiva. Você também tem um viés, tem um termo técnico, não me lembro, mas é o viés do Maria vai com as outras. Tem. Que influencia na sua decisão, inclusive de empresários, de grandes investidores e tudo mais, tal. Mas às vezes a pessoa não está tão especializada, preparada para dominar esses vieses, que são pelo menos 10 vieses que você tem que colocar na mesa antes de tomar uma decisão, né? Bem típico daquela frase do Henrique Meirelles, né? Como é que é? Vai devagar que eu estou com pressa. E às vezes você acaba investindo em alguma coisa por um desses vieses cognitivos. Então, olha como é sério a questão, né? E depois
entra nessa... Risco de imagem é isso, você entra numa vala comum, nessas análises superficialistas e tudo mais, e aí tem que se explicar. É um problema bem desagradável, né? Doutor Rafael, eu peço licença para o senhor, só para o doutor Marcos quer fazer a complementação do que o professor Renan fez para o senhor, da questão do compliance, que o senhor pode explicar, desse quadro. Sim, então, eu ia até falar um pouco mais, né, para o final, mas vou adiantar essa questão. O compliance é justamente isso, né? O doutor Renan falou muito bem a questão do due diligence, né? Saber quem é o seu investidor, saber quem é o seu parceiro, né? Saber quem é aquela pessoa com quem você está fazendo um negócio, né? E isso aí a gente tem um marco temporal muito preciso aqui no Brasil, né? Que foi com a LAC, a Lei Anticorrupção, que justamente meio que obrigou as empresas a terem esses mecanismos de compliance, ter esses due diligence, trazer para dentro das instituições, tanto instituições financeiras quanto para outros investimentos, né? Essa questão. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe quem é aquela pessoa e aí a gente faz negócio e quando vai ver a gente está numa enrascada, né? Vulgarmente falando. Por isso que é tão importante a gente fazer esse due diligence, a gente como operador do direito e também na parte de compliance, análise de risco, né, faz isso. E é muito comum, atualmente, as instituições financeiras cancelarem contas de pessoas que são suspeitas de alguma forma, inicialmente não tem uma renda ou a declaração de imposto de renda é um valor baixo e começa a virar alto. E aquelas instituições, para não ter nenhum problema com sua imagem, né, que o Renan também trouxe, prefere cancelar as contas. Então, prefere cancelar a conta, não dá nenhuma justificativa, fala assim, olha, você não é o perfil de cliente que a gente quer dentro da nossa instituição. Por quê? Hoje, a lei anticorrupção fala justamente isso, a responsabilidade objetiva das empresas. Então, o compliance enraizou depois dessa lei, justamente porque as empresas respondem perante os poderes públicos, né, de uma forma de forma objetiva, ou seja, não precisa demonstrar a culpa ou que ela tenha participação naquilo, apenas daquela pessoa fazer parte daquela instituição, a empresa já vai responder. Então, por isso que no compliance a gente tem essa análise de risco e quando a gente faz toda essa análise de risco e vê que o risco é real, o risco tem um potencial máximo, e depois que acontece o risco, a gente tem que fazer a contenção de crise, que é justamente o que o cantor está fazendo e teve que fazer a contenção de crise por conta da sua imagem, que foi veiculada de forma ampla nacionalmente e internacionalmente. Então, ele teve que fazer essa contenção de crise por conta que sua imagem foi severamente abalada. Então, o compliance vem justamente para trazer essa ideia para as empresas, para não entrar em algo que vá, de fato, te prejudicar, porque hoje em dia a gente não sabe quem são realmente as pessoas por conta desse escalonamento alto, tanto das bets, tanto dos jogos de aposta, tanto de qualquer outro meio. Então a gente não sabe, por conta dessas plataformas digitais, né, que tem escalonado de forma muito rápida, né? Então a gente colocar aí que em 2018 teve essa regulamentação. Hoje em dia o mercado movimenta bilhões de reais. A gente vê quanto isso escalonou em questão de 5 anos, 6 anos. Então isso é algo que as instituições têm sim que se preocupar e têm se preocupado cada vez mais. Dr. Rafael Oliveira, o que leva a pessoa
a pegar o dinheiro que teoricamente seria para refeição, para comida, comprar alimentos, e jogar no tigrinho do Bolsa Família. E o professor Renan, ele disse da questão do cognitivo. A pessoa não deixa suas raízes, né? Que é muito comum a gente ver jogador brasileiro que vai com uma carreira internacional, ganha milhões e está lá com as pessoas, com metralhadora, tudo, dá presente para um cara de uma questão de índole duvidosa, né? Eu gostaria da explicação do senhor, por gentileza. Bom, complementando também o que o doutor Renan estava falando sobre a questão cognitiva, né? Então, de uma forma simplificada, a gente pode entender um sistema cognitivo como um sistema de pensamentos. Um pensamento gera um outro pensamento e que no final ele gera uma ação. O cérebro, ele não é um órgão único como a gente imagina, né? Na verdade, ele tem várias partes e cada parte vai ser responsável por uma forma de processo cognitivo. Então, de uma forma bem simplista, nós teremos vias mais límbicas, a gente fala do sistema límbico, que responde à dopamina e também ele é muito importante no estudo comportamental, explica por que uma pessoa vai para um determinado caminho e não pelo outro. Ao passo de que a gente tem vias corticais, são vias de controle, que falam assim, opa, vai devagar. O que acontece é que, por exemplo, falando de finanças, né, quando está todo mundo eufórico, né, vira um viés cognitivo social, todo mundo começa a colocar dinheiro, a gente vê às vezes na bolsa de valores altas muito grandes que a gente não consegue nem explicar, justamente por esse comportamento grupal. Então, trazendo para essa parte dos jogos do tigrinho, a maioria das pessoas que são vítimas, né, porque eu vejo eles como vítimas, eu não acho que isso é na verdade um mercado consumidor, sabe, Arthur? Eu não acho que é. Eu vejo eles como vítimas, porque eles não têm uma estrutura cognitiva, na maioria das vezes, para conseguir frear esses impulsos que chegam. Então, como sociedade, a gente tem que ter uma ideia de proteção às pessoas. Então, por exemplo, a questão da vacina é uma proteção à pessoa e à comunidade, né? Tem vários comportamentos que são proibidos. E, infelizmente, a tecnologia ela cresceu tão rapidamente que não existia um regulamento jurídico, não existia uma capacidade de atendimento dos sistemas de saúde, sistemas públicos de saúde, que não existe um atendimento pelo SUS específico para essa situação. Então, virou um problema social muito grande, as pessoas acabam que elas não têm nenhum controle do que elas estão investindo, elas acham que estão investindo, né, que é outro viés cognitivo, mas na verdade eles estão perdendo, eles não têm controle dessa perda, porque esse tipo de dependência específica, ela se diferencia, por exemplo, da dependência clássica a jogo. Por exemplo, antigamente, vai lá apostar na roleta, você tinha que levantar, ir num lugar ilegal, um lugar meio escuro, tinha que ir lá pôr R$50, R$100, aí tinha um tempo para a roleta jogar, o amigo conversava, etc. Tinha todo um contexto. A pessoa, por exemplo, de uma classe social, ou então uma pessoa da igreja não ia querer ser visto lá no jogo da roleta, e etc. Né? E isso acabou toda essa inibição social. Então a pessoa consegue apostar de casa cifras muito altas. Eu não vou entrar aqui na questão jurídica criminal, né, que a gente tem especialistas aqui para falar sobre isso, mas eu fiquei chocado com a quantidade de dinheiro que foi apreendido com essa cidadã, né? Que é uma quantidade tão grande de dinheiro que eu imagino que até traficantes têm dificuldade de arregimentar de uma quantidade de dinheiro desse. E assim, eu fico pensando o seguinte, quanto cada real desse fez diferença para aquela família que perdeu, porque a gente está vendo uma transferência muito injusta de renda. Porque, por exemplo, aqui nós temos 4 profissionais. Arthur informa a população, você ganha o seu dinheiro, a pessoa é informada, ela tem um ganho. O doutor Marcos defende as pessoas, né, procura que elas tenham acordos justos, assessora compliance, a pessoa ganha e ele ganha. O doutor Renan ajuda as pessoas no dia a dia dele, as pessoas a terem um melhor gerenciamento financeiro, ensina os alunos dele, é uma troca justa que os dois ganham. Eu sou médico, eu ajudo as pessoas no consultório, eu cobro a consulta, mas a pessoa ganha saúde e eu ganho dinheiro. E a pergunta que eu faço é, o que esse pessoal da Bet dos jogos digitais oferecem? O que as pessoas estão de fato ganhando? Porque não é dinheiro, porque como é um jogo de soma, né? O doutor pode até falar sobre isso. É uma transferência de renda, não está se gerando dinheiro. Não é como você pegar e colocar dinheiro numa empresa, numa ação que gera dinheiro. Na verdade, é só uma transferência injusta de renda, né? Do mais pobre para o mais rico. É o contrário do que deveríamos estar fazendo como sociedade, né? Que nós deveríamos estar
ajudando as pessoas mais pobres a se aproximarem dos mais ricos, está fazendo o contrário, ajudando os mais ricos a se distanciar dos mais pobres. O senhor diria que é uma exploração, e quem está por trás disso, nesse exemplo muito bem citado para o senhor, tirar dinheiro do pobrezinho ali que é seduzido por aquilo que é passado para ele. Isso trata-se de narcisismo, da outra parte maior, ou psicopatia? Muito bom. Excelente pergunta, Arthur. Vamos falar então sobre as pessoas que exploram esses esquemas, mas sem entrar aqui em pessoas específicas, né? O contexto geral que se insere. Como eu vejo isso, você vê que tem um apelo narcísico muito grande, existe um apelo à imagem, né? Isso o tempo todo, então é algo muito próximo de sedução. Então a população ela é seduzida de várias formas, do ponto de vista que se eu apostar no bet, eu vou ser um campeão de futebol, né? Então eles colocam o time do lado do bet, né? Aí se meu time ganha, então traz ali a ideia que ele vai ganhar se o time ganhar. Então é uma questão de exploração. Assim como o narcisismo, que é o tempo todo tentando fazer com que essas pessoas que apostam sejam bem-sucedidas e instigando o tempo todo uma assemelhação da população que é impossível, tá? Eu vejo essas pessoas que cometem esses crimes, né? Claro que com alguns traços narcísicos muito grandes, né? Muito importantes, e também com uma indiferença muito grande ao outro. Eu percebo eles muito próximos, sabe aqueles faraós egípcios que para construir as pirâmides jogavam as pessoas morriam para fazer a pirâmide, para eles se engrandecer? Eu acho que é uma coisa muito parecida com isso, claro que num nível menor, mas eu não tenho dúvidas que essa epidemia das bets que a gente vive no jogo digital nada mais é do que uma escravidão moderna. Eles são os senhores feudais da modernidade. O narcisista não é aquele do Narciso que olhou no espelho e morreu afogado. É totalmente diferente. Porque ele cultuava a beleza. Este já é um outro que prejudica o próximo. É muito bom. É interessante o que você falou. Na verdade, a gente tem essa ideia de narcisismo, ele vem de Freud, né, da psicanálise clássica, que é um conceito que diz sobre o investimento para dentro, né? Ao invés da pessoa procurar um objeto de amor externo, ela tem um objeto de amor interno, que é ela própria. O investimento é para dentro e não para fora. O que é ruim para a pessoa, né, o narcisista, ele vai ter muitos problemas, assim como para as pessoas à sua volta. A questão que vem aqui é que esse narcisismo que está sendo feito por essas pessoas é uma espécie de narcisismo maligno, né? Então eles se assemelham muito realmente à psicopatia, porque o narcisista clássico que a gente tem dele quer ser admirado, mas ele não tem ali uma intenção real de destruir o outro, de tomar tudo que o outro tem, de destruí-lo. Agora esse narcisismo maligno que a gente está vendo acontecer, ele realmente destrói a outra pessoa. Então a pessoa que está admirando, ela não está só admirando, ela está perdendo em sua admiração, em admirar o outro. Não tem sentimento, não tem remorso, não tem culpa. Eu acredito que, assim, claro, a gente não vai entrar nos casos específicos, né? Mas é o que a gente tem falando aqui. Essas pessoas, eles não têm dúvidas que estão prejudicando outras pessoas, porque é o que eu falei aqui no começo da minha fala. Eles são conscientes, porque nós sabemos quando nós prestamos um serviço, se nós somos merecedores ou não do que está sendo dado. Então, às vezes, por exemplo, a gente recebe um presente, né, de alguém e a gente até nega, a gente fala, não, obrigado, né, tudo bem. E acontece que não, que isso realmente é um padrão muito exploratório e que, infelizmente, não existiu uma regulamentação e eles justamente exploraram essa regulamentação. O fato é que, obviamente, essa transferência de renda do pobre para o rico, você saber que seu negócio se ancora porque uma pessoa não está mais comprando arroz para a família, realmente, assim, parando para pensar, esse negócio deve ser encerrado, né? Complementando a colocação que o Dr. Rafael fez para o senhor, de uma maneira mais sintética, por gentileza. Muito bem colocado, né? O sistema límbico, né, com o córtex frontal, mas lembra bem, para ser bem sucinto, lembra bem aquela historinha que a vovó contava, né? Da formiga e da cigarra, né? É a luta entre os dois ali, e esses narcisistas atuam justamente nessa falha. Nós temos uma falha no DNA, não é uma falha, perdão, não seria uma falha, mas nós temos o problema da senescência. Por que nós pagamos juros? Por que nós nos arriscamos? Por que a gente sonha, às vezes, além do permitido, né? A vida tem um fim.
né? Então eu preciso viver bem agora, eu preciso ter sucesso agora, eu preciso consumir agora. Então eu pego uma dívida que eu não posso, eu vou tentar o jogo, mas ela cai na armadilha da dopamina e tudo mais. Mas só realmente complementando, levando para esse lado mais suave, é lembrar aquela historinha da formiga e da cigarra. Mas... O senhor relembra como que é esse ditado para o público? Sim, porque é uma história muito antiga, né? Estou esquecendo a minha idade, estou esquecendo da idade, mas a formiga que ela trabalhava, né, durante ali o verão, durante a primavera, duro, né? E a cigarra ficava cantarolando e desdenhando da formiga que só trabalhava, né? Mas aí veio o inverno, né? E a cigarra, né, ficou sem a cigarra não, o grilo, né, o gafanhoto, né, ele ficou sem o alimento e tudo mais, né, passando frio ali, morrendo de fome, enquanto a formiga ficou dentro da casa dela, lá com as provisões dela, né, para o inverno, né, até que ele teve que pedir socorro para a formiga, né, para poder sobreviver. Então, é aquela questão da organização financeira, né, e tudo mais, mas, de novo, como ele falou assim, as pessoas são inocentes nesse ponto, nós precisamos de mais carga de educação para a pessoa entender nossas falhas humanas, né, nesse aspecto, nossa vulnerabilidade sobre esses elementos, né. Perfeito. Doutor Marcos Roque, o senhor tem um tempo agora para fazer as considerações finais de tudo isso que foi dito e o que precisa ser melhorado em todos os aspectos para coibir esse problema de tanta lesão que tem os pobres, como foi dito, né, e de alguns aproveitadores e experts em dar golpes. Arthur, seria inoportuno, né, deixar de agradecer o convite, né, o convite de vocês, o convite da Rádio TV Justiça para estar participando desse debate, né, junto com o Renan, com o Dr. Rafael, que enriqueceram o debate, né, que nem o Dr. Renan falou que tem mais de 30 anos, né, no ramo da economia. Então, o debate foi muito enriquecedor, né, e eu, trazendo, né, minhas considerações finais, é um assunto, lavagem de dinheiro, organização criminosa, bet, jogos de azar, jogo do Tigrinho, né, que também foi mencionado. Eu acredito que é um assunto que a gente poderia passar aqui a manhã inteira debatendo, que sem sombra de dúvida teria assunto, acho que à tarde também, então, mas eu vou tentar sintetizar, né, aqui minhas considerações finais, que é a questão de estamos aperfeiçoando, né, eu acredito que esse seria a palavra mais correta. A gente aprende também com nossos erros, né? Quando foi regulamentada em 2018, a gente deu um passo para a regulamentação. Isso já existia, né? Então na verdade, o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, já tentou emplacar a questão também da regulamentação dos jogos de azares, cassino, aposta, jogo do bicho, e foi barrado no Senado, né? Então, Rodrigo Pacheco ainda não colocou isso em pauta, não temos nenhuma novidade sobre isso, mas, por outro lado, as apostas esportivas foram regulamentadas. Estamos engateando ainda, precisamos avançar em relação a isso. E aí, agora, salvo engano, no final do mês de setembro, né, acho que foi dia 30 de setembro, o Fernando Haddad, né, nosso ministro da Fazenda, já deu uma declaração pública que vai retirar, né, junto com a Anatel, 600 sites de apostas que estão hospedados em plataformas estrangeiras. A partir de agora, 2025, vamos ter uma fiscalização e uma regulamentação ainda maior em relação a isso. Os sites vão ter que ser hospedados aqui no Brasil, né, para justamente fugir desses paraísos fiscais, trazer mais economia para o Brasil, que é justamente isso que o governo tentou emplacar, que de uma certa forma ainda não conseguiu, né, desde 2018, que é regulamentar para trazer também mais rendas e
isso é distribuído, né? Porque se a gente vai para a questão da lotérica, né, tem um decreto-lei 204 de 67 que fala que a lotérica ela é um monopólio do Estado. Então só o Estado pode mexer com aquilo, né? E vai ter também uma destinação social para aquilo. Então aqueles valores, aqueles impostos vai ser destinado para a saúde, para a educação, para o lazer, e talvez falte isso, né? Então, já finalizando aqui, queria falar sobre isso e também falar em questão das empresas, né, que faz o due diligence, acompanha seus clientes, tem o compliance, que isso aí, sem sombra de dúvida, é essencial. E também existe uma coisa chamada acordo de leniência, né? Vou tentar explicar basicamente para os ouvintes, né? Acordo de leniência é um acordo que você faz com o Estado, mas você faz como empresa, né? O acordo de leniência não funciona como pessoa física, mas você faz um acordo para a sua empresa por ter alguma irregularidade. Então, existe hoje 2 acordos de leniência, que é o acordo com o CAD e o acordo com a CGU. O acordo com a CGU, você tem algumas imunidades, não todas, mas e alguns benefícios. Agora, com o CAD, você consegue até ter uma isenção, né, ou ter uma imunidade criminal. Então, você consegue não ser processado criminalmente por ter feito um acordo com o CAD para justamente denunciar esses esquemas, e o Estado fez isso justamente pela sofisticação. Muitas vezes só quem sabe daqueles esquemas são quem está no próprio esquema. Então, com esses mecanismos, né, e já finalizando, você consegue coibir também de uma certa forma, trazendo com que as pessoas que participem disso denunciem e dando também para ela, e somente ela, uma imunidade. E aí consegue desvendar os esquemas e aí vai, né, todo aquele trâmite judicial para que as outras pessoas, e aí são várias outras, sejam descobertas. Então, eu acredito que o debate foi muito, né, bem colocado. A questão das bets está aí, né, está regulamentada. Então, o que a gente precisa é justamente amadurecer. Assim como a lei de lavagem de dinheiro teve esse amadurecimento com o tempo, acredito que as bets também vão ter esse amadurecimento e vão ver, né? A gente vai ver onde estão as falhas e vai, com o tempo, melhorando toda essa questão para que isso não se torne um vício e o tiro saia no próprio pé. Então, acredito que seja isso. E, novamente, agradeço o convite. E sempre que precisar, vamos estar aqui para esclarecer o que tiver de dúvida, tanto, né, para os ouvintes quanto para o público em geral. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Este foi o advogado criminalista, secretário-geral de Comissão de Direitos Humanos da UAB do Distrito Federal, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e Master em Compliance, Dr. Marcos Roque. Muito obrigado mais uma vez. Um ótimo dia. Obrigado. E as considerações finais do professor Renan Silva. Muito obrigado pela participação e a presença do senhor e as considerações finais. Eu que agradeço, foi muito proveitoso, assunto bastante oportuno, né? Também aprendi bastante também com o Dr. Marcos, Dr. Rafael. Eu diria que, o Marcos colocou bem, né, a questão da evolução, né? A lavagem de dinheiro, né, quer dizer, os agentes ali da lavagem de dinheiro, eles atuam ali mais ou menos como, né, a água nas pequenas fissuras ali de um telhado. Ele vai se adaptando ao sistema. O sistema financeiro evoluiu bastante, né, para coibir o crime de lavagem de dinheiro, mas você tem outros segmentos que vão surgindo que não tem a mesma força de regulação, né? Como, por exemplo, o mercado de criptomoedas, né? Onde você pode fazer, né? Você pode ter uma criptomoeda aqui e sacar lá na Austrália, né? No dia seguinte, e isso é de difícil mensuração. Por exemplo, o mercado financeiro, o sistema financeiro, ele está muito regulado, mas, por exemplo, o sistema, por exemplo, das siderúrgicas de ouro, por exemplo, nos Estados Unidos, já não são tão bem regulados. Então, isso acaba motivando o garimpo ilegal.
que é fomentado também pelo narcotráfico, porque você ainda é uma atividade intensa, ainda é uma atividade importante e não há uma regulação tão complexa nesse ponto. Na hora que você vende para a siderúrgica de ouro o ouro, você fala, qual a origem? A origem fica ali no Peru, tá bom, leva um carimbo e acabou. Então, os agentes eles vão descobrindo essas falhas e por isso da dificuldade, até complementando a minha primeira, né, pergunta, né, porque a questão que a gente tem que lembrar que não é apenas o sistema financeiro, né, são outros setores da economia que acabam, né, e agora os setores de jogos de azar, né? Então, assim, é bastante complexo. A gente teve, por exemplo, na queda da União Soviética também, vários exemplos dessa natureza, né? Com aqueles agentes também que estavam ali, né, debaixo ali daquele manto ali, agentes corruptos, mas lavaram dinheiro montando bancos, casas de jogos do mundo afora, empresas de tecnologia, empresas de toda a natureza, inclusive nos Estados Unidos. Né, e inclusive até literatura sobre isso, né? Então é bastante complexo, tal. Na questão realmente do cognitivo e também do emocional, eu acho que talvez a grande contribuição seja na intensificação da educação, principalmente da educação financeira e comportamental, mas que venha também já, né, desde a infância, né? É claro que esses exemplos a gente tinha dos mais velhos, tinha dos nossos pais, dos nossos avós, mas dentro da escola eu acho que é essencial como uma autodefesa, né? Porque justamente as pessoas mais vulneráveis são aquelas que precisam mais, são aquelas mais afetadas e a grande, né, nesse caso, a grande imunização também seria a educação. Né? E com relação esses agentes também, como o Rafael colocou muito bem, né, que são agentes exploradores ali, a regulação, né, a regulação mais forte, como é o que os players aí estão se mexendo agora, né, depois que aconteceu o fenômeno, agora todo mundo está se mexendo para coibir, né? Muito bem, esta foi a participação do professor de Finanças, economista, Dr. Renan Silva. Muito obrigado pela presença e a participação. Eu que agradeço, Arthur, foi muito proveitoso, é uma grande satisfação e fico sempre à disposição. E as considerações finais do médico psiquiatra, Dr. Rafael Oliveira. E dentro destas considerações, eu gostaria que o senhor pudesse passar uma mensagem para as pessoas que não fiquem vulneráveis, suscetíveis a ficar sem o dinheiro, comprometendo com esses jogos. Bom, primeiro eu quero agradecer ter estado aqui. Eu sou ouvinte da Rádio Justiça, então eu sempre pensei em um dia vir conversar aqui com vocês, viu? Então, realmente eu fico muito feliz, tá, pelo convite. Também agradecer o doutor Renan, o doutor Marcos, agradecer você pela gentileza e simpatia. E aqui eu quero usar o meu tempo, então, para deixar 3 mensagens, né? Não só uma, eu já estava pensando nisso, né? De usar esse tempo aqui para tentar ajudar as pessoas que estão passando por isso. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar é para as pessoas que estão utilizando desses subterfúgios para ganhar dinheiro. Então, assim, esse é um dinheiro que é um dinheiro maldito que a pessoa está ganhando, porque é um dinheiro baseado na exploração. Esse dinheiro que essas empresas estão ganhando, de alguma forma, trazendo a população mais pobre, pessoas que não tinham condição nenhuma de fazer isso que eles acreditam e é vendido como investimento. Então, eu gostaria que essas empresas refletissem sobre o que estão fazendo. Também que os meios da mídia e os times de futebol também repensem essas parcerias, né, porque vocês estão destruindo os próprios clientes que confiam em vocês. Então, o torcedor do time de futebol que dá a vida pelo time está perdendo patrimônio. Ele não vai conseguir comprar camisa, ele não vai conseguir nem ir no jogo de estádio, né? A empresa de cerveja que está ali vendendo a cerveja do lado desse anúncio de bet, de não sei o quê, ela também vai vender menos cerveja, porque ele vai parar de... Parece estranho, mas a pessoa está parando de comprar cerveja para fazer a aposta esportiva. Então, até na competição entre as drogas, essa droga parece ser mais injusta do que as demais, né? Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado que eu queria deixar é para a pessoa que está apostando. Bom, não vai sair nada de bom nisso, isso não é um investimento.
Hoje em dia é fácil investir, o Dr. Renan está aqui, ele expôs para a gente isso, e você pode muito bem procurar um assessor de investimento, ou então estudar, né, investir, sei lá, no Tesouro Direto, na tua poupança, porque isso sim vai trazer algum recurso para você, tá? Para ajudar a tua vida. E muito cuidado, porque esses times, esses anúncios, esses canais de TV, eles não são seus amigos. Reveja também o que você está assistindo, assim como o seu celular. Cuidado com essa relação simbiótica com o telefone, porque isso vai te trazer prejuízo. Você tem que ver o celular e a tecnologia como uma forma de você melhorar a tua vida e da tua família, e não de ser prejudicado. A gente já sabe que está aumentando o divórcio, aumentando a demissão, porque o funcionário fica o dia todo jogando, né? Então são muitos problemas que você vai ter prejuízo financeiro e prejuízo emocional e não vai vir nada de bom nisso. E o terceiro recado para finalizar, eu sei que muitas pessoas importantes nos ouvem, pessoas que tomam decisões no nosso país, congressistas, funcionários de agência reguladora, juízes e etc. Nós precisamos nos mobilizar como sociedade. O Dr. Renan trouxe aqui o exemplo da formiga e da cigarra. E eu acho que a formiga, ela não cai nesse golpe porque ela está sobre ali uma hierarquia social bem estabelecida, uma hierarquia social, um conjunto de normas, né? Tudo num sistema mais justo do que a cigarra, que é um animal que fica aí voando sem destino pelo mundo. Então, assim, nós precisamos trazer regras mais justas, e eu gostaria de, como médico, né, deixar um esclarecimento que essa questão do jogo digital, das casas de apostas e etc., isso é situação análoga ao uso de substância química. Então, assim, é análogo à cocaína, a crack, a álcool. Tanto é que os prejuízos clínicos dos nossos consultórios, eles são vistos. E hoje a gente tem, ao invés da gente estar tratando, por exemplo, alguém com depressão, com esquizofrenia, etc., a gente está dentro do serviço público tratando os jogos de aposta, então está sobrecarregando também o serviço público. Então, nós devemos ver essas entidades de uma forma semelhante a como nós vemos, por exemplo, entidades criminosas de dinheiro ilícito, e fora que tem uma outra situação que é pouco investigada, que a gente não pôde fazer aqui uma boa exploração pela questão do tempo, que é que esse dinheiro também está saindo do nosso país, né? Então, do ponto de vista patriótico, a gente está perdendo recursos, né, sem consumir nenhum produto. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essa mensagem para essas três entidades, e a gente só quer um país melhor e uma sociedade mais saudável. Esta foi a participação do Dr. Rafael Oliveira, médico psiquiatra do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região do Distrito Federal e Tocantins. Ele é formado em Medicina e Filosofia, residência médica em Psiquiatria e especialista em Psicoterapia, mestre em Medicina. Um bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que nos vemos de novo. E nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco você acompanha as informações dos tribunais aqui em Brasília. Estamos apresentando Revista Justiça.